Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus. Tivemos um dia hoje totalmente chuvoso, né? Ontem, aliás, o dia chuvoso. E estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, né, do discipulado. Nossa lição 37, como eu disse, que nós íamos tratar um pouco da oração, porque após ensinar sobre a utilização da armadura de Deus, a armadura do Espírito, e Paulo fez essa metáfora, essa comparação, olhando um soldado romano e como se porta, como se veste, como se paramenta um soldado romano para a batalha. Ele apresentou isso a nós como uma armadura do Espírito para a batalha espiritual, para a nossa vida normal, para o nosso dia a dia. Essa é uma batalha sem trégua. Então nós estamos tratando disso. Hoje nós vamos ver, por fim, depois da espada do Espírito, que é a palavra de Deus que nós vimos, ele diz aqui a oração no Espírito, que nós devemos estar o tempo inteiro, para permanecer nessa batalha, firmes, devemos estar orando no Espírito. Então nós vemos aqui, lembrando sempre do nosso primeiro slide, que é o Senhor Jesus quando passou no Mar da Galileia, chamando os seus primeiros discípulos, dizendo: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus para vir é irrecusável, não é possível recusar. O Senhor Deus, Criador, dono da vida, da morte e de tudo que há, chamando, não é possível alguém dizer que se ele chamar para vir, virá. O que não vier é porque não foi chamado para vir. Então ele será responsabilizado por ter recusado. Né? Muito bem. Aí ele diz que aquele que vier, se alguém quer vir após mim, se prepare. Vai ter que entender que vai negar-se a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz. Essa negação é total, é incondicional, tem que fazer a vontade do mestre e não a nossa, do discípulo, em qualquer circunstância, inclusive com risco de vida, de morte, o que for. Parentes, família, o que for. Se houver necessidade de deixar, vai deixar, porque assim é o chamado do mestre. Então, nós temos que entender isso. O discipulado requer uma disciplina total, incondicional para seguir o mestre. Então nós já vimos todo o ensinamento de Paulo em Efésios. Essa carta de Paulo aos Efésios é a mais grave que tem nesse sentido de mostrar como deve se comportar o corpo de Cristo, que é a igreja, da qual ele é o cabeça, que está mais bem explicado essa parte da cabeça na carta de Colossenses, que é a irmã gêmea da de Efésios. Então nós vimos aqui, no final, concluído o estudo acerca de cada peça da armadura, nós verificamos que o apóstolo fecha a sua doutrina convocando os irmãos à oração. Depois de todo paramentado, depois de pronto, inclusive depois de vencer a batalha, deve permanecer atento o tempo todo, e isso se dá fortalecido na oração no Espírito. É imprescindível que a oração seja constante em todas as etapas da batalha, que se desenvolve sem trégua, não tem fim. Você pode até vencer batalhas e batalhas e batalhas e batalhas, mas a guerra é constante enquanto estivermos aqui nesse mundo que jaz no maligno. E jaz no maligno porque o Senhor Deus o entregou ao maligno. O entregou, como ele diz lá em Romanos, o entregou à sua própria vaidade. Não é? Muito bem, irmãos, então vamos seguindo. Notemos que o apóstolo começou nos proclamando: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10 do capítulo 6. E agora ele conclui com o mesmo pensamento de que precisamos permanecer fortes para resistir, cobrindo tudo o que fazemos ou o que viemos a fazer com o poder da oração. Ele chama a atenção isso o tempo todo. Entendido, relembrando que o que ele está tratando aqui não é coisa normal, não é coisa natural. Lendo essa parte aqui: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos, versículo 10 em diante do 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do Satanás. A coisa não é simples como normalmente é passado nas igrejas, não. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As coisas não se desenvolvem aqui entre homem e homem, embora é assim que nós vemos, só que por trás disso tem as forças espirituais, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pois bem, aí ele apresenta todos os elementos da armadura, obviamente todos eles estão lastreados pela palavra. Nós vimos que na espada do Espírito, no final das contas, todos os outros elementos são a palavra do mesmo jeito. E agora ele diz que depois de ter vencido isso, com toda a oração e súplica, né, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É o nosso versículo base desta aula. Então, olha, irmãos, nós temos que cobrir tudo o que fizermos, todo esse conhecimento da palavra, lembrando destes elementos da armadura que ele falou, em toda situação. Eu já disse, aquilo não são situações estanques, aquilo está tudo envolvido o tempo todo, e isso é o tempo inteiro azeitado, lubrificado, digamos assim, pela palavra, pela oração, que é o momento de nossa maior intimidade com o Senhor, não é? Quando o apóstolo diz toda oração e súplica, com toda oração e súplica, depois de pegar a espada do Espírito, que é o último elemento da armadura, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, isso com toda oração e súplica significa que devemos orar no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, a oração deve tornar-se uma forma de vida, como ele também diz lá em Tessalonicenses 5, 16, 17, que nós vamos ler rapidamente aqui, quando ele diz: orai sem cessar. 18, 5, 17, nós lemos 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração, quando ele diz com toda oração e súplica, ele está aqui, essas duas palavras, uma apenas reforça a outra, ele está falando que isso é tempo integral. Tempo integral em todas as ocasiões. Ore, como nós vemos exemplos na Bíblia, o caso de Neemias. Até na hora que o rei perguntou, por que você está com essa cara assim triste? Ele orou rapidamente ao Senhor para poder dizer ao rei por que ele estava triste. Então nós temos que lembrar o tempo inteiro, irmãos. É isso como quer dizer aqui. Embora alguns estudiosos, eu li estudiosos que separam que oração é uma coisa, súplica é outra coisa, intercessão é outra coisa, ações de graça é outra coisa. Não. Está errado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Claro que circunstâncias diferentes exigem situações diferentes, orações, digamos assim, com uma conotação ou com um endereçamento, mas não é outro tipo de oração, não existe tipo de oração, vamos já ver isso aqui. Então, irmãos, como se fossem dois tipos de oração, não é isso que o apóstolo está ordenando. Trata-se apenas de um reforço, oração e súplica, de uma ênfase, coisas que ele sempre faz. Paulo sempre usa isso, uma palavra depois outra, apenas reforçando aquela primeira. Ele usa isso constantemente. Muito bem, irmãos. Então é claro que há momentos específicos, precisamos lembrar disso. Há momentos específicos que requerem orações específicas, o que não implica dizer que há diferentes tipos de oração. Não é isso. O que o apóstolo está ordenando aqui é que a oração deve ser constante, já que envolve não apenas o nosso relacionamento com todos os santos. Nós vemos em outros lugares que ele fala que nós devemos orar por todas as pessoas. Timóteo, 1 Timóteo 2, 1. Vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Eu não estou falando aqui de vários tipos de oração, não. Ele está falando de orações em diversas situações que forem necessárias. Eu tenho que orar, seja qual for a oração, eu tenho que orar, obviamente, de acordo com a situação, não é? De acordo com a situação. Não são tipos diferentes de oração. Nós vamos já andar mais aqui e verificar isso, não é? Por isso, em nossa vida de oração constante, há momentos em que precisamos interceder
especificamente por alguém ou por alguma coisa, e isso inclusive pode ocorrer no curso da mesma oração. Eu mudei o tipo de oração. Na mesma oração, eu dou graças, na mesma oração eu intercedo dependendo de uma pessoa específica, eu suplico por alguma coisa específica, eu oro agradecendo a Deus da minha... Não são tipos diferentes de oração, mas vamos já ver isso aqui. Jesus 17, João 17, na sua conhecida oração sacerdotal, nós vemos aqui na mesma oração, Jesus mudar o foco na mesma oração. Ele está orando aqui, tratando diretamente com o Pai. Aí, os doutores aqui que dizem que nesse caso seria oração. Ele está falando com o Pai. Quando ele começa a meter que é a oração pelos seus discípulos, aí já é oração de intercessão. Ora, tenha paciência, meus irmãos. Então, mas nós vemos que a oração de Jesus, ele muda o foco na mesma oração. Ele de fato está tratando com o Pai, do relacionamento dele com o Pai, nos primeiros versículos, até os 5. No 6 ele começa a meter os seus discípulos. Manifestei o teu nome a estes que tu me destes. No versículo 19 ele diz claramente que está rogando especificamente por eles e não pelo mundo todo. Ora, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele estava orando nesse momento especificamente pelos seus 12 discípulos, inclusive Judas estava no meio. E ele, no versículo 12, exclui Judas. Ele diz: nenhum deles eu perdi, desses que tu me deste, desses 12 que estão aqui, nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. No versículo 12. Aí lá no 20, ele alarga o leque da sua súplica ou intercessão, ou o nome que se queira dar, abrangendo todo mundo que fosse crer na pregação dos apóstolos. Aqui, ó, não rogo somente por estes. Até aqui ele estava rogando pelos seus 12. Eu não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua pregação. Até nós, aqui, século 21, que lemos a pregação dos apóstolos aqui no Novo Testamento, a escritura dos evangelhos que foram escritos por eles, não foi Jesus que escreveu nada. Então nós fomos abrangidos. Então vejam que na mesma oração, segundo os teólogos entendidos e que dividem oração, e oração simplesmente, Jesus estava falando dele sozinho com o Pai, era só oração. Quando ele mete seus discípulos, é intercessão. Ora, é a mesma oração, irmãos. Apenas o que mudou, a motivação de Jesus, ou o foco de Jesus naquela mesma oração. Na mesma oração ele dá graças a Deus. Na mesma oração ele deu graças a Deus antes de ressuscitar Lázaro. Então é uma oração. Ora, então isso é tolice, irmãos. Vamos já ver aqui na pregação de ontem nós mostramos que a oração não depende de forma, não é modelo de oração. É oração em espírito. Nós vamos já ver isso aqui de novo, vamos relembrar isso aqui. Muito bem, irmãos. Aqui mesmo, nessa orientação de Paulo, quando ele ordena que se ore por todos os santos, também aqui nós vemos, no caso da oração de Jesus, ele afunila o foco da oração dos irmãos, da intercessão dos irmãos, ele afunila a uma ordem especificando a oração por ele mesmo. Como missionário, como evangelista, ele precisava de orações pessoais dos irmãos. Então repare que ele manda os irmãos orarem uns pelos outros, em oração geral, digamos assim, mas ele especifica: orem por mim. Então não tem essa conversa, irmão. Esse negócio de reunião de orações, quem inventou isso na Bíblia? Os falsos mestres. Paulo denuncia, Jesus denuncia, João denuncia, Pedro denuncia. Eu não estou dizendo que é proibido fazer reunião de oração. Eu estou dizendo que essas tais reuniões de orações, como nós a conhecemos, que as pessoas vão lá por sentimentos próprios, não vão buscar Deus coisa nenhuma, vão atrás de favores de Deus, de bênção de Deus. Como Paulo chama claramente, mulherzinhas carregadas de paixões que aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Era esse o contexto. As reuniões, quando eram feitas com presbíteros ou com os próprios apóstolos, era ensinamento da palavra de Deus. Era ensinamento da palavra de Deus. Poderia haver orações, sim. No caso de Tiago, ele manda orar pelos doentes. Era outra história também. Era outra situação.
Corinto, uma bagunça. Na verdade, era uma bagunça a igreja de Corinto. Por isso que Paulo dá ensinamentos sempre dentro de observando de onde aquele povo veio. Como é que eles iam mudando como ensinamento. Então, irmãos, esse negócio, olha, a minha vida inteira, desde menino, tem umas percepções meio diferentes do normal, digamos assim, ou dos outros. Eu digo, esse negócio aqui, isso é fuleira. Assim, eu desde menino, digo, esse negócio aqui tá fuleira. Esse cara está manipulando essas pessoas aqui. Eu sabia disso desde menino. Esse camarada está manipulando essas pessoas aqui. E as pessoas já vêm para cá para serem manipuladas. Elas já vêm com a vontade de serem manipuladas. Elas já vêm para uma oração, de poder, de não sei o quê. Fulano ora por fulano. Não sei quem ora por fulano. Não sei quem peça pela família de fulano que está doente. Ora, isso é uma palhaçada. Oração não é isso. Ou isso não é oração. Isso é uma prática ritual de qualquer religião. Todas as religiões têm isso. Não é isso que Paulo está dizendo quando ele fala orar, suplicar. Não é isso que ele está falando. O que ele está querendo dizer aqui é que a oração deve ser constante em nossas vidas, em todas as situações, em qualquer circunstância, e não apenas pelos irmãos em Cristo, mas por todos os homens, pelas autoridades, como ele diz. Até porque orando pelas autoridades, Deus nos atendendo essa oração pelas autoridades, nós vamos ter uma vida melhor. Porque são as autoridades que comandam a gente, ou onde a gente mora. Isso está claro nas Escrituras também. Né? Então, irmãos, nós vemos aqui que no versículo 19, Paulo afunila para ele. E também por mim. Ele está mandando orar por todos os santos, aí afunila para ele. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então ele pede oração específica por ele. Né? A mesma oração. Não são dois momentos. Bom, então nós vamos fazer uma reunião de oração aqui hoje só para agradecer não sei o quê. Depois uma reunião de oração para interceder por Paulo. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. Nós temos que ser pessoas de oração. Entendido o ensinamento do homem aqui. Esse povo não ia se reunir para fazer isso aqui, não. Eles têm que aprender a orar em qualquer circunstância, a orar sem cessar. Como Jesus disse aos seus discípulos, vamos ver daqui a pouco, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É isso. Ora, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então nós vamos ter que estar reunidos o tempo todo em reunião de oração o resto da vida, para não entrar em tentação. Qual é? Nós temos que aprender o que é oração e que temos que ser pessoas de oração tempo integral em qualquer circunstância. Temos que estar ligados a Deus. É esse o ensinamento da Bíblia. Muito bem. Quando ele fala com toda a oração e súplica, vamos dizer isso aqui de novo, não está fazendo distinção entre formas diferentes de oração, até porque, como vemos e vimos ontem à noite na pregação, o ensino do Senhor Jesus, segundo o seu ensino, a verdadeira oração é espiritual e não formal. Nós vimos isso ontem e vamos lembrar aqui, para irmãos que não viram a pregação, rapidinho aqui, o Senhor Jesus dizendo isso, não é? 5-8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, eram os fariseus da época, os pastores da época, os professores da época, como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, a bênção que eles queriam, já receberam, que era ser admirado dos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, porque teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de lhe peçais. Então, preste atenção, a oração não é formal, ela é espiritual. Nós só temos que saber o que, para quem, em que circunstância estamos orando, só isso. Não tem tipo de oração, esse tipo de oração, esse tipo. Quem inventou isso? As falsas igrejas com seus falsos mestres, para manipular as pessoas. Irmãos, eu discernia, inclusive, orações copiadas, digamos assim. Orações que a pessoa fazia porque ouviu outra fazer, ele achou bonito, algum tipo de palavreado que o outro dizia, aí ele repetia aquilo. Eu vi isso várias vezes em várias reuniões de orações diferentes, inclusive igrejas diferentes. No sentido que esse cidadão está orando do mesmo jeito que aquela pessoa, ou com um palavreado, um evangeliquez que a pessoa usava, ou o outro passou a usar porque ele achou bonito.
É o que Jesus condenou aqui. Não seja hipócrita a sua oração. Não seja, digamos assim, como é que se diz? Vanglória. Você está querendo aparecer para os outros com a oração, dizendo coisas bonitas. Isso é um perigo real, existente e que é infiltrado em tudo quanto é reunião de oração, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E a probabilidade de todos que estão nessa reunião de oração estarem enquadrados aí, inclusive e principalmente o pastor, é muito grande. É muito grande, quase total, sem discernir o que é que o homem de Deus ensina aqui. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. A oração, segundo o Senhor Jesus requer, não é formal, ela é espiritual. Até o local onde se deve adorar, ele diz para a mulher samaritana lá em João 4, minha senhora, não é questão de lugar, não é templo, não é monte, é em espírito. É isso que o homem está dizendo aqui, que a oração tem que ser no espírito. Muito bem. Esse ensino do apóstolo acerca da necessidade da oração constante, como eu lembrei agora quando li o versículo 13, é um reforço prático do que ele mesmo já havia dito lá no versículo 13. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele diz como é que se permanece inabalável. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse súplica aqui é sinônimo de oração, de intercessão, do que for. Oração, simplesmente. Perseverança, orando por todos os santos, como ele diz lá em Paulo também, lá em Timóteo. Orando, Pedro diz para orar pelas autoridades também. Nós sabemos que isso é bíblico. Chega a dizer que a gente deve respeitar as autoridades e orar pelas autoridades tudo, para seres filhos de Deus, como nós dizemos. Não é que para si, é para demonstrar que são filhos de Deus. Então, irmãos, aqui nesse momento, Paulo está só reforçando ou explicando melhor o que ele disse lá no 13. Depois de vencer a batalha, vocês têm que permanecer vigilantes, têm que permanecer inabaláveis. E como é que eu permaneço inabalável? Vigilante, perseverante na oração por todos os santos. Vamos ver por que não é só por mim. Por que não é só por mim? Como normalmente nós vemos nas tais reuniões de oração. Pessoas que vão lá pedir por si próprios. Eles oram pelos outros porque faz parte, é praxe. Incluir, eu oro por todos os irmãos, mas ele vai lá pedir por ele. A situação dele, da família dele, do filho dele, da esposa, do marido, não sei o quê. E não acaba nunca esse tipo de oração. Não é? Então, irmãos, nós vamos ver o quê? A ordem é no sentido de que a oração seja a expressão constante da nossa natureza espiritual, a nossa nova natureza do novo Adão que ele ensina em Romanos, em todas as suas cartas, ele ensina o que foi que aconteceu conosco. Aqui em Efésios nós éramos mortos, agora nós somos vivos, Deus nos deu vida. Pois é, essa vida espiritual agora requer um comportamento espiritual. É disso que o homem está falando aqui. Né? A natureza espiritual, como ele já havia ensinado, e não apenas um desejo pessoal e ocasional, circunstancial. Então eu estou com uma situação difícil, eu corro uma reunião de oração para pedir para os irmãos orarem por mim. É isso que se vê nas tais reuniões de oração. Dificilmente tem uma pessoa que vá ali numa reunião de oração dessa, a não ser que seja um líder. Quando é um líder, um presbítero, ele até vai. Ou alguém que é da liderança da igreja, ele até vai. Detalhe, muitas vezes não discernem qual é a situação daquelas pessoas que vão ali pedir oração. É triste isso, mas é essa a realidade que eu vejo na minha vida inteira. Né? Então, a pessoa está com um problema, corre para a reunião de oração para pedir oração. Essa pessoa é uma pessoa de oração? Não. Nunca ora praticamente. Mas no momento do aperreio, corre para a reunião de oração. Detalhe, ele procura saber qual é a reunião que tem uma pessoa de oração poderosa. Ainda tem mais essa. Irmãos da nossa igreja fazem isso. Ou se não fazem mais de tanto eu chamar a atenção, já fizeram muito. Mas muito. Eu uma vez passei na Avenida Epitácio Pessoa e vi um irmão da nossa igreja saindo do templo maior, da IUD com a rosa na mão. Recebeu a rosa ungida. E digo, meu Deus do céu. É assim. Outro que levou um pastor da IUD para a casa dele para orar pela mulher dele. Então preste atenção, irmãos. Essas pessoas não são convertidas, essas pessoas não sabem quem é Deus, elas não sabem o que é oração, elas não sabem o que é a armadura do Espírito, elas não sabem nada.
Essa é que é a verdade. E isso é terrível, isso mata o velho pastor. As pessoas estão enganadas. Então, olhem só, irmãos. A verdadeira oração é necessariamente a expressão da nossa comunhão com Deus. O que implica dizer a nossa comunhão e zelo dos irmãos. Por isso eu vou orar por eles. Se eu tenho comunhão com Deus, obrigatoriamente eu terei comunhão com os meus irmãos e oro por eles. Não apenas pelos que eu gosto. Eu oro por todos os irmãos. Né? Então é isso que a gente tem que mostrar, irmão. Nós precisamos saber dessas coisas. Senão nós seremos enrolados o tempo todo. Fracasso o tempo todo. E mais, na expressão verbal, verbalizada, vitória, eu orei, fui reunião, não sei o quê, penso, foi uma bênção. Olha, foi uma bênção, que bênção? Que bênção que foi? Uma vez eu perguntei para o irmão que disse que uma reunião dela foi uma bênção. Que bênção, irmão? Que bênção? E a irmã tal, que não recebe visita de ninguém. Que bênção. Então esse negócio de bênção é o que ele gostou. Então o que ele gostou, se a reunião foi boa, se ele se sentiu bem na reunião, a reunião foi uma bênção. É isso que a gente vê todo mundo dizendo. A reunião foi uma bênção. Por quê? Porque ele achou bacana, ele gostou. Fizeram um monte de orações por ele. Então foi bom. Qual é a comunhão dessa pessoa com Deus? Nenhuma. Essa pessoa é uma pessoa de convívio de oração? Não. Como é a sua oração? Irmãos, a gente quando ouve a oração do irmão sabe. Fiquem sabendo disso. O Espírito Santo nos dá discernimento suficiente para saber disso. A gente quando ouve a oração do irmão, sabe se essa oração é simplesmente aprendida por causa da sua vida dentro da igreja. Por exemplo, quem é criado dentro da igreja sabe perfeitamente que não é isso. Passou a vida inteira orando, escutando a oração e tudo. Então você sabe quando aquela oração é uma oração simplesmente aprendida e quando é uma oração no Espírito, como ele está dizendo. Até porque você, quando ouve a segunda oração, é do mesmo jeito. É a mesma coisa, até as palavras são repetidas. Se você gravar, vai ver que muda muito pouca coisa. Não é uma oração espontânea. Não é uma... É por isso que esse negócio de irmão, olha aí por tal coisa, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quer dizer, é um negócio altamente mecânico. Irmão, olha aí por tal coisa. Que valor tem essa oração? É muito complicado. A coisa é espiritual, não é formal. Não é formal. Onde está o meu coração nessa hora? Eu estou em sintonia com Deus, em sintonia com meu irmão, para orar por ele, porque o outro mandou, olha para fora com fulano. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Não é isso que o apóstolo está ensinando aqui, não. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Como nós vimos na pregação de ontem, o que ele ensinou ontem foi exatamente o que eu estou dizendo aqui. Esse tipo de oração formal, mecânica, apenas para os outros escutarem. Pode até abençoar alguém? Pode. Uma bênção enganosa. A pessoa sai de lá, eita, essa oração foi muito bonita, o irmão orou por mim. Que oração bonita. Eu já me vi obrigado numa situação em que eu fui pregar porque o pastor da nossa igreja farrapou com o cidadão lá que o convidou para pregar num culto lá numa entidade. Ele farrapou, o homem ligou para mim, eu era presbítero. Presbítero, o pastor não veio não. Eu só podia vir. Mas rapaz, e agora? Eu não vou deixar o nome da igreja, porque foi a igreja que foi convidada a ser o pastor para ela. Aí eu fui. Quando cheguei lá, antes da pregação, houve aquela série de apresentações, de testemunhos, de cantos, 1 hora de cantos, esses cantos que eu vou vencer o cão, eu atravesso o monte. Quando eu vi, digo, ai meu Deus do céu. Aí, tais testemunhos, uma irmã leu lá Jó, e Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele tinha. Finalzinho de Jó lá, depois que Jó orou pelos seus amigos, que Deus lhe deu em dobro. Isso é para vocês, irmãos, que Deus está dizendo. Viu lá? Aí daqui a pouco lá vem outra. Irmã tal, sua mãe está com câncer. Pois olha, Deus me mandou lhe dizer que sua mãe está curada. Eita, aleluia, lá vai aquele alarido maior do mundo. Viu lá? Depois de 1 hora de presepada, a pessoa encarregada lá me chamou para ir pregar. Eu comecei logo dizendo, irmãos, a maior parte é mulher. Esse tipo era rarissimamente um homem. Irmãs, eu quero dizer para vocês que o que aquela irmã ali disse aqui, leu Jó, e disse aqui que é para vocês, não é não. Não é não. Aquilo foi para Jó. Para mais ninguém. Aquilo foi para Jó. O que a gente tem que tirar dali é ensinamento. Só isso. Não foi para vocês. A irmã errou ao dizer para vocês isso.
A outra que está ali, que diz que a sua mãe, minha senhora, está curada, é mentira isso também. Deus não mandou dizer isso. Deus pode curar sua mãe? Pode. Mas ele não mandou essa senhora vir dizer que a sua mãe está curada. E lhe digo mais, muito provavelmente a sua mãe vai morrer com esse câncer. Isso não é do demônio coisa nenhuma, isso é de Deus. Ele pode curá-la? Pode. Mas provavelmente não é porque essa irmã disse que vai ser curada, não. Desse jeito, irmãos, eu fiz. Eu sou profeta de Deus e não um palhaço para ficar dizendo o que as pessoas querem ouvir. Eu não sou um mercador da palavra. Então, depois eu vi, a mulher estava lá. Depois eu vi a mãe desta mulher numa clínica médica, já praticamente morta. Ela estava com câncer. E a mulher estava lá, a filha com ela lá. Me deu uma vontade enorme. Era numa clínica, eu não quis. Irmã, está lembrada do que eu disse naquela oração? Está lembrada daquela profecia falsa daquela mulher lá? Sua irmã, sua mãe está praticamente em fase terminal. Deus pode abençoar? Pode. Eu oro por isso? Oro. Mas dizer que Deus mandou é mentira. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com essas orações. Temos que tomar cuidado com essas orações. Com as tais reuniões de oração. Com essas coisas que não são bíblicas. Não estão de acordo com a Bíblia. O que é que o homem está ensinando aqui? O que foi que Jesus ensinou sobre a oração? Isso aqui nem é ensinamento para reunião de oração, não. Os irmãos se reuniam, já disse, na grande maioria, naqueles caras da igreja primitiva, eram os falsos mestres que reuniam as pessoas lá, inclusive desbancando os apóstolos. Especialmente Paulo, que foi quem pregou para esse povo muito mais que não era judeu. Um povo que tinha uma vida dissoluta, uma vida totalmente prostituída. O império greco-romano, a cultura greco-romana era totalmente prostituída. Os judeus eram acostumados a ir para as sinagogas, né? Paulo chegou, por exemplo, lá em Listra, foi em Listra, em Filipos. Ele soube, ia na sinagoga, como sempre, não tinha sinagoga, ele soube que tinha um grupo orando, o que não é modelo para reunião de oração, coisa nenhuma. Tinha um grupo lá orando na beira do rio, ele foi lá. Pregou o evangelho. O que foi que aconteceu? Apenas uma era eleita de Deus. Deus deu a Lídia a compreensão, o arrependimento e a revelação do Espírito Santo. Todos os outros estavam orando ali, orando, nem todo mundo ora, como eu já disse. Qualquer religião tem seus ritos de oração. Pois é, só tinha Lídia ali, que era para ser eleita e crente. Paulo foi lá e a resgatou. Só Lídia, os outros não foram. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Rito religioso de orar, toda religião tem. O problema é, a nossa, para começar, nem religião é. Cristianismo não é religião. Cristianismo é a revelação de Deus a nós. Ele veio nos buscar e nos indicou como é que nós temos que agir. Aí, como nós somos humanos e vivemos num mundo corrompido, se infiltra tudo quanto, na época dos apóstolos acontecia isso, se infiltra tudo quanto é tipo de espíritos maus, não é? Falsos profetas. Jesus não prometeu que ia acontecer isso? Ele não disse? Pois é. Aí esses é que foram corrompendo. Aí haja a igreja criar modelo disso, modelo daquilo, modelo não sei de quê, modelo não sei de quê, modelo não sei de quê. Mas a Bíblia já tem qual é o modelo que nós precisamos. Os apóstolos ensinaram para a gente. Jesus ensinou na sua carta às igrejas do Apocalipse. Ele ensinou o que é que ele quer. Ele disse qual é o erro da igreja. Então, irmãos, é complicado isso. Por quê? Porque isso mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas vontades. Eu gosto de ir para a reunião de oração. Eu gosto, mas quem tem que gostar não sou eu, é Deus. Eu gosto de ir para a reunião de oração, eu me sinto bem numa reunião de oração, eu me sinto bem. Peraí, colega, isso é idolatria. Isso pode ser, inclusive, idolatria. Egolatria. A idolatria do ego, eu é que gosto de estar lá. Então tem que prestar muita atenção. Nós temos que ser pessoas de oração o tempo inteiro, como Esdras. Mostra que no momento de responder para o rei, antes de responder, ele orou, pedindo graça a Deus, para que o rei tivesse misericórdia dele e acatasse o que ele iria dizer. Soube que minha terra lá está em escombros, minha cidade está em escombros, eu estou muito triste, o meu povo está em derrota. Aí o rei, que ele pede? Ele orou de novo. Eu quero ir lá construir um muro. Vá, peça tudo que for preciso aí, de qualquer reino que era vassalo daquele reino Medo-Persa na época, peça cedro, o que for, em qualquer lugar, leve carta de apresentação, você está com carta branca para resolver o problema na sua cidade. Então é assim, irmãos. E lá ele chamou o povo à oração o tempo todo.
O tempo todo, vigilante o tempo todo. Trabalhando com a mão na massa e outra na espada. Vigilante o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo aqui também. Com a armadura do Espírito, todo preparado e se fortalecendo o tempo inteiro na oração pelos outros. Vamos já ver por quê? Porque numa batalha ninguém está sozinho. Eu não estou sozinho na batalha. Eu sozinho vou perder qualquer batalha. Meus irmãos estão comigo nessa batalha, especialmente se tratando da igreja, que é o corpo de Cristo. Então eu tenho que orar por todo mundo, assim como todo mundo tem que orar por todo mundo. Se eu estou interessado só em orar só por mim, eu vou perder essa batalha, com certeza absoluta. Se os irmãos não estiverem comigo nesse corpo, eu vou perder essa batalha. Aliás, já está perdida, se eu não entender isso. Muito bem, irmãos. Olha só. Por isso, ele emenda para permanecer inabaláveis, versículo 13, dizendo que nós devemos estar alertas e continuar orando no Espírito por todos os santos, o que é natural na vida de um crente. Eu já disse ainda agora, se eu tenho comunhão com Deus, obrigatoriamente, essa comunhão se manifestará, se materializará na comunhão com os irmãos. Não tem outro jeito. João diz isso muito claramente. Se eu digo que amo a Deus, a quem não vejo, e não amo a meus irmãos, a quem vejo, eu sou um mentiroso. João diz isso muito claramente. Né? Muito bem. Então, irmãos, uma vez que não estamos sozinhos na batalha espiritual, disse agora aqui dizer, está aqui, estou dizendo de novo, precisamos perseverar em oração uns pelos outros. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. A igreja está nessa batalha. Todos os irmãos estão nessa batalha. Então eu tenho que orar pelos irmãos, para que eles estejam fortalecidos como eu. E eles, por sua vez, oram também do mesmo jeito. E isso não tem que estar reunido para fazer esse tipo de oração. Isso é a nossa vida. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que é proibido se reunir para orar. Eu estou dizendo que essas reuniões são fuleiras, como se diz aqui na Paraíba. Não é isso que é ensinado na Bíblia. Então as pessoas têm que ter homem de oração. Se for necessário reunir para alguma coisa, eu vou reunir para orar. Eu vou me reunir com um irmão. Eu quero orar pelo irmão. Eu vou procurar o irmão. Vamos orar juntos. Ou eu mesmo, precisando desse irmão, o irmão pode orar comigo. E não chega lá na reunião de oração, irmão, você ora por fulano, você ora por fulano, você ora por fulano. Isso não vale nada. É muito mecânico esse negócio, é muito formal. Não tem espírito nenhum nesse negócio. Qualquer religião faz isso. Muito bem, irmãos. Embora esta pareça ser uma ordem simples, permanecer em oração uns pelos outros, parece uma ordem simples, não é? Pois é, fácil de ser seguida, não é? Vamos orar uns pelos outros. Não é, irmãos, não é fácil não. Não é fácil não. Eu já ensinei na igreja sobre oração, já até disse para os irmãos como é uma forma de orarem mais tempo. Se você for orar só na cabeça, só na mente, não dá um minuto de oração, você já devaneou, já está vendo Flamengo, não sei quem, Covid, ou seja lá o que for. Eu já disse, ore em voz alta, vá para o seu lugar secreto, como Deus mandou, Jesus. Vá para o seu lugar secreto, tenha uma relação, irmão, das pessoas que você quer orar, porque se você for lembrar na hora, não consegue também. É mais um motivo para devanear, mais um motivo para voar. Faça uma relação das pessoas pelas quais você quer orar naquele dia, naquela semana, ou sei lá o quê, e você vai olhando a lista e vai orando por aquelas pessoas no Espírito, ouvindo a sua voz, centrada no Senhor. Com a palavra de Deus ali, para de vez em quando se fortalecer naquilo que você quer dizer. Deixa eu ver o que é que o meu Deus diz sobre isso aqui. Aí você consegue orar horas. Se você vai orar aqui, fechar o olho e começar a orar na mente, não dá um minuto. Mas não dá mesmo um minuto, você já voou. A não ser que seja uma pessoa de oração já habituada a orar. Mesmo assim, ela tem que estar com a relação com a Bíblia, com alguma coisa, para poder se manter alimentada o tempo todo, digamos assim. Cada vez mais entrando coisas para que eu possa estar conversando com o meu Deus. Assunto, digamos assim, para eu conversar com o meu Deus. Então, irmãos, olha só. Não é fácil não permanecer em oração. Lembra dos discípulos de Jesus? Vamos lá, Mateus 26. Olhem quem era. E olhem com quem eles estavam. Mateus 26... 26, 36 a 46. Vamos ler, não é tão grande, vamos ler. Fato acontecido na vida do Senhor Jesus e dos seus discípulos que viraram apóstolos.
Estava aprendendo com o mestre, não era comigo não, era com o mestre. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Como eu falei ontem, todas as vezes que Jesus orou, ele se afastava para o cantinho secreto dele, como ele ensinou. Ele ensinou e fez. Todas as vezes ele se retirava para orar. Ele se afastava para orar. Oração, quando a gente entende a oração do Espírito, é algo muito íntimo com Deus. Não é algo espetacular, não. Muito bem, então assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, que eram os mais íntimos dele, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Isso era momentos antes da traição e de tudo. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí ele se adiantava um pouco para orar, como ele sempre fez. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai. Lembra que ele ensinou que a oração deve ser ao pai? Pois é, até ele. Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Olha como é difícil perseverar em oração. Achou dormindo e disse a Pedro, o valentão: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Presta atenção qual é o motivo básico de vigiar e orar. Não é para Deus consertar minha vida, não sei o quê. É para não entrar em tentação. Isso é o primeiro ponto. Para não entrar em tentação, para não cair em pecado. É disso que Paulo está falando aqui também na sua oração. Não é da vida fácil ou de ninguém, não. É de vida prática, mas espiritual. Então, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se para orar sozinho, como ele sempre fez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Estão vendo como é difícil perseverar em oração? Os discípulos, com o mestre, não conseguiram nem uma hora. E olha que foi o mestre que disse: ficai aqui, orando por mim, eu estou precisando de oração. E ele ia orar sozinho. Orem por mim aqui. O que Paulo pediu aos irmãos aqui? Orem por mim, para que se abram portas no meu ministério, para que eu tenha intrepidez para pregar. Era isso. Não orem por mim para eu não ser preso, não era isso não, a oração de Paulo. Orem por mim para eu não pegar uma surra de vara, não era essa não. A oração dele, como ele diz, era para que ele se abrissem portas para a evangelização e que ele tivesse intrepidez para pregar. Que foi isso que Jesus disse aos seus apóstolos: que eles iam apanhar e ser presos e morrer. Jesus garantiu isso. Muito bem, irmãos. Então, olha só o que é. As coisas, irmãos, são espirituais. É nas regiões celestes, como Paulo diz aqui. A batalha não é contra carne e sangue. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, contra o diabo, como ele disse aqui antes, desse versículo. Muito bem, irmãos. Certamente Paulo sabia disso. Do que aconteceu, ele não estava, ele não era discípulo nessa época, mas certamente ele sabia disso. Que Jesus antes orou e os seus discípulos param com ele na oração. Ele certamente sabia disso. Né? É por isso que ele manda que oremos em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica. Esse súplica é oração mesmo. E oração por todos os santos. Intercedendo, pedindo por todos os santos. É por isso que ele diz que tem que ser perseverante, com toda a perseverança. Irmãos, nós vamos já falar dos entretenimentos. Então, prestem bem atenção ao que eu vou dizer para vocês. Quem é o irmão que, estando
orando, digamos assim, e sabe que está passando um jogo que ele nem sabia, está passando um jogo do Flamengo, da seleção. Quem é o irmão que não deixa de orar imediatamente e vai assistir o jogo? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. É quase impossível achar um crente nesse estágio de espiritualidade, com essa robustez de espírito. É quase difícil. Porque se alguém disser que está passando alguma coisa de entretenimento que é muito interessante, ele vai suspender a oração ou a leitura ou o que for para ir assistir aquilo. Depois eu volto. Qual foi a prioridade? É disso que o homem está dizendo aqui, é disso que o Senhor Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem até gente que usa esse versículo para justificar suas fraquezas. A carne é fraca. Muito bem, irmãos. Paulo sabia disso, né? Peraí, irmãos, o que aconteceu aqui? Saiu do ar. Cadê? Vou já ver aqui, irmãos. Era aqui que nós estamos. Paulo certamente sabia disso. Por isso ele manda que a oração tem que ser perseverante e diz que tem que ser por todos os santos. Por quê? Quando a oração é centrada em nós mesmos, como nós vemos nas tais reuniões de oração, com pouquíssimas exceções de quem esteja ali, né? Se é que há essas exceções, nas nossas necessidades, quando nós estamos centrados nas nossas necessidades, às vezes nem é necessidade, é somente vontade. Então, às vezes, não vemos a resposta imediata do que queremos. Por exemplo, uma pessoa acha que ele precisa de um carro, tem que ter esse carro, e ora, e ora, e ora, e esse carro não vem, ele até desanima, às vezes deixa de ir fazer reunião de oração. Eu estive uma vez no Natal, rapidinho, vou suspender isso aqui para contar aí. Nossa igreja presbiteriana. Eu estive na reunião de oração, em que uma irmã, em dado momento lá, de oração, pegou uma chave de um carro, balançou lá, disse: olha aqui, irmãos, resposta de oração. Foi aqui, nessa reunião da casa da irmã aqui, que foi pedido, foi orado para Deus me dar um carro. Está aqui, ó, a chave do carro. Está aqui, ó. E eu olhando aquilo, eu digo: meu Deus do céu. Quando terminou tal culto, eu fui à irmã. Disse: irmã, como foi que Deus lhe deu esse carro? Como foi? Me explica aí, como foi que Deus atendeu a oração e lhe deu esse carro? Ela disse: não, presbítero, é porque eu estava num consórcio, sabe? Então eu tirei o carro. Eu digo: minha irmã, se você estava num consórcio, você ia tirar o carro, com oração ou sem oração. Você fosse crente ou não fosse crente, você fosse satanista ou não, o que você fosse, se você estava num consórcio, você ia tirar o carro. Então não venha dizer que isso foi por causa de oração de irmãos, porque isso é falso. Isso é falso. Eu não estou aqui desvalorizando as orações. Eu estou dizendo: presta atenção, irmão, se eu entro no consórcio, eu vou tirar o objeto que eu entrei no consórcio mais dia, menos dia. Todos os que entraram naquele consórcio vão tirar. A não ser que o consórcio quebre e dê um trambique em todo mundo. Isso não é assim que acontece tão fácil um negócio desse. Então presta atenção, irmãos. As pessoas ficam se vangloriando. Então a reunião de oração daquela irmã já vai ficar mais famosa. Porque uma irmã recebeu lá na oração e ganhou um carro. Ora, ganhou um carro. Então vejam como nós somos enganados tão facilmente. Como na oração de Jesus, ontem nós dissemos: olha, essa oração no Espírito, a oração como Jesus mandou, evita a hipocrisia, evita a vanglória, evita a idolatria, evita uma série de coisas. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, irmãos, o antídoto o antídoto para que a gente, inclusive, venha até a esmorecer. Uma vez uma irmã me chamou: pastor, eu estou aqui orando há tanto tempo pelos meus filhos. E peraí, você já me disse como foi que criou seus filhos? Você está dizendo que se converteu, seus filhos não. Então você ainda vai colher o que plantou até que Deus resolva isso. E não é porque você deu pergunta de oração que vai ser, seus filhos vão se converter. Vamos continuar orando, não esmoreça, ela já queria esmorecer. Ela estava lá várias orações e não tinha. Os filhos continuavam dando o maior trabalho do mundo. Ela disse: olha, possivelmente seus filhos, preste atenção. O fato de você ter se convertido não quer dizer que seus filhos vão deixar de dar trabalho, não. Preste atenção. Quem se converteu foi a senhora que criou esses filhos muito mal criados, como a senhora me contou, e agora quer que eles sejam bonzinhos, é porque você se converteu? Não é assim que a Bíblia ensina.
Então preste atenção, eu vou com a minha oração, porque eu vou resolver o problema na casa dos meus filhos, bandidos, prostituídos e tal, maconheiros, ou que seja, eu vou, pronto, eu me converti, então agora eu vou orar ali, que Deus vai resolver isso. É isso que as igrejas vão entender para as pessoas. É falso, está errado isso. Haja reunião de oração. Muito bem, irmãos. Então, olha só. Então, quando nós fazemos um tipo de oração, e às vezes, até porque esse tipo de oração está errada, o foco está errado, a motivação está errada, não vem o atendimento, ou imaginamos que não vem o atendimento, tendemos a esmorecer. Né? Tendemos a esmorecer. Então, o antídoto para esse tipo de fracasso eventual, digamos assim, nossas vidas de oração, é orar pelos outros. É orar pelos outros. Porque aí na oração pelos outros, a gente vai vendo que se não foi atendido, digamos assim, o que eu pedi, Deus não é obrigado a atender ninguém, Ele atende de acordo com a sua vontade, não a nossa. O fato de eu ver que os outros irmãos, situações foram resolvidas, Deus atendeu nossas orações, então isso nos fortalece, isso revigora a nossa fé, ainda que o nosso caso não tenha sido, o nosso caso, que nós entendemos como um caso que era para Deus resolver, não foi resolvido, mas eu vi, eu orei. Eu já tive a oportunidade, irmãos, é uma coisa fantástica. Eu já tive a oportunidade de orar por uma pessoa que eu não sabia quem era, nunca vi mais gordo, apenas vi o desespero de um pai, e eu tive compaixão. Como Jesus, do rapaz, da mãe do rapaz morto da cidade de Naim, eu tive compaixão daquele homem, o desespero daquele homem, seu filho estava morrendo. E eu passei a orar com todo o meu ser, com todo o meu coração, totalmente condoído como aquele homem estava, pelo filho dele. Eu nunca vi. Eu não sei quem é aquele homem, nem nunca vi esse filho. Pois o filho dele foi curado e ainda tem mais essa. Ele está no hospital, já em morte praticamente. Eu, no momento de minha angústia diante de Deus, feito Jesus, orando por aquele jovem, de repente digo, o jovem acordou. O jovem ficou bom. Pois tinha ficado mesmo. Isso não quer dizer, eu sou um poderoso de oração. Não. Então eu me lembro, essa é a única vez clara de que eu fiz uma oração e eu vi o resultado. Então isso fortalece. Eu vou orar ao meu Senhor, eu sei que Ele atende segundo a sua vontade, não pelo meu querer. Eu apenas tenho que me submeter e orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, irmãos, por isso que nós temos que orar por todos os santos. Afinal, a batalha é ganha pelo corpo inteiro. Eu disse que ia falar nisso, está aqui. A batalha é ganha pelo corpo inteiro de Cristo, coletivamente considerado, como Paulo já havia ensinado. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quem vence é a igreja como um todo e não eu sozinho. Eu não tenho como vencer sozinho e ver meus irmãos derrotados. Não existe batalha desse tipo. Nós estamos batalhando juntos. É a igreja. 1, 22 e 23, aqui no que Paulo está ensinando. 1, 22 e 23, vamos ler rapidinho aqui. E pois, ele está falando da igreja, ensinando o que Jesus fez, o que Deus fez através de Cristo com a igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A vitória não é minha, pessoal, particular. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então eu tenho que entender que a minha oração faz parte de um conjunto de orações. Se nós somos crentes, igreja de Cristo, todos somos o corpo de Cristo, todos estamos envolvidos nessa batalha e temos que cuidar uns dos outros o tempo todo. Aí, não podemos esmorecer em oração, é isso que Paulo está dizendo aqui. Depois de se preparar todinho para a batalha, depois de entrar na batalha, até vencer. Se for o caso dessa batalha, nós vencemos. Sim, mas não esmoreçam. Perseverem na oração uns pelos outros o tempo todo. É isso que está dizendo. Virar outra batalha, imediatamente. Né? As tentações são seguidas. Né? Então, irmãos, vamos ver aqui. Assim, quando vemos a resposta de nossas orações na vida de outros irmãos, somos encorajados a perseverar orando em todo o tempo no Espírito. Embora que a nossa resposta pessoal não tenha vindo, nós vemos acontecer várias coisas, várias bênçãos de Deus na vida de irmãos. E isso nos alegra, obviamente, não é? E nos estimula a continuar orando. E os irmãos também oram por nós o tempo todo. É disso que o homem está ensinando aqui, irmãos. Portanto, concluindo o ensino sobre a armadura do Espírito, com a qual devemos nos revestir, que são
o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que termina englobando tudo. Aprendemos que toda armadura deve ser envolvida, azeitada, lubrificada, digamos assim, o tempo todo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Não é quando me convocarem, eu vou para a reunião de oração. É em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos terminar, irmãos. À luz dos ensinamentos do apóstolo. Tem muito mais coisa para ensinar no negócio desse, mas nós temos que limitar. Então, à luz dos ensinamentos do apóstolo, nós precisamos considerar o tempo que dedicamos à oração. Eu tenho visto essa frase em vários livros, e já ouvi pastores dizer isso. A reunião de oração de uma igreja é o termômetro espiritual daquela igreja. É mentira isso. Isso é balela, isso é basófia. Como diz Paulo, isso é sofisma. Eu quero saber se esses irmãos sabem o que é oração, se eles sabem isso que nós estamos falando aqui que Paulo falou. É isso que eu quero saber. E não ir para a reunião de oração. Pedir. Isso é mentira, isso é basófia, isso é sofisma. Isso é mentira, isso é enrolação. Cadê que eles vão para estudo bíblico, por exemplo? Então, irmãos, para aprender a orar, inclusive. Muito bem, irmãos. Então, qual é o tempo que nós dedicamos à oração? Não estou falando em reunião de oração. É a nossa vida, a vida de oração. Eu conheço as pessoas há tanto tempo na igreja. Pessoas com oração na igreja que quem ouve aquela oração e não conhece a vida daquela pessoa, da sua casa e tudo, diz: eita, que mulher de oração. Aquilo que eu disse, oração aprendida. Houve um jovem da igreja orando, rapaz, esse jovem tem oração. Não conhece a vida do jovem, não sabe como é que ele vive na casa dele. Aí se deixa impressionar com o que, a oração de Jesus, a oração formal de Jesus, oram para ser admirado pelos homens. Pois é, já houve situação de eu conversando com irmãs, a irmã tal, irmã de oração. E você conhece a vida dessa irmã? Não. Pois é, eu conheço. Eu conheço. Aquela oração é totalmente falsa. Não tem do jovem, não tem nada a ver com a vida dele. Eu conheço, sei da casa e de ano, não é de hoje não. Então, irmãos, é preciso tomar muito cuidado. Essa história de que a reunião de oração é um termômetro espiritual, isso é mentira, isso é basófia, isso é falta de entendimento. Então, irmãos, olha, qual é o tempo que nós dedicamos à oração? E essa é uma tarefa muito fácil de medir. Vamos medir. Vamos considerar o tempo que nós dedicamos à oração, como eu falei ainda agora, do jogo de futebol ou o que for. Vamos considerar esse tempo? Olha, quando nós fazemos a comparação entre o tempo que passamos em nossas atividades pessoais, que já são normais, empresariais, acadêmicas, né, pessoais, né? Qual é o tempo que nós gastamos com isso? E mais? Isso são coisas que nós já devemos fazer mesmo. Agora, será que nós fazemos isso em oração constante, como Esdras, Neemias, aliás? Ou aí só se lembra da oração quando é uma horinha que eu, antes de dormir, que eu me deito, Senhor, uma boa noite até amanhã. Então, qual é o tempo que nós dedicamos a entretenimentos em dias de smartphone e de redes sociais? Qual é o tempo que nós dedicamos a essas coisas? Vamos fazer uma medição. Qual é o tempo que nós gastamos com essas coisas? E qual é o tempo que nós gastamos? Esse tempo gastamos é o tempo que nós passamos. Que nós passamos em oração com o nosso Deus. Ou que nós passamos com o estudo da palavra, em oração, no Espírito. É muito fácil fazer essa medição, irmãos. Quem for 0,1% de honestidade vai saber fazer essa comparação. Quanto tempo passa no smartphone, compartilhando fake news, inclusive, e você não sabe se é verdadeiro ou não, mas achou interessante para você, você passa adiante para todo mundo. Quanto tempo a gente gasta com isso? E quanto tempo gasta orando ao Senhor, inclusive por essas pessoas que você passou fake news, passou a informação? Quanto tempo? Isso é fácil medir, irmãos. Isso é fácil medir. Então que nós possamos entender, como Paulo ensina muito claramente aos próprios coríntios, que eram totalmente desnorteados, digamos assim,
com relação, embora Paulo disse que ele era tudo de bom, mas isso é modo de começar uma carta. Depois ele diz, vocês são crentes carnais, vocês quando se reúnem é para pior e não para melhor, vocês não sabem quem é Deus, tudo isso está escrito aqui. Vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem. Essa pergunta é retórica, quer dizer, sabem não. Sabem não. De repente tem 10 vezes essa pergunta lá. Não sabeis, não sabeis, não sabeis, isso quer dizer, sabeis não. A forma de vida de vocês demonstra que não. É isso. Então, irmãos, era terrível aquela igreja, não só aquela, as igrejas greco-romanas, que não eram judaicas, não que os judeus fossem melhores, eram os legalistas, na grande maioria. Os convertidos são convertidos e são novas criaturas, como ele diz aos próprios coríntios, por isso mesmo, aquele que é convertido, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ele está ensinando esses irmãos, é assim que é um crente. Então nós temos condição de fazer essa conta aqui. Qual é o tempo que eu gasto? Eu não vou nem dizer, eu vou ter aqui sobre atividades pessoais, profissionais, acadêmicas. Isso aí a gente já tem que fazer mesmo. Tem que fazer tudo em oração. Mas digamos que não faça. Nesses momentos são momentos da nossa vida, trabalho e tal, então eu não vou, digamos assim, misturar as coisas. Sim, e o tempo livre? O tempo que eu gasto com o smartphone, vara madrugada. O smartphone vendo besteira. Mas é besteira mesmo. Total. Dificilmente você faz alguma coisa útil ali em smartphone em termos de entretenimento. Dificilmente. E qual é o tempo que eu gasto com oração? Menos de 1 minuto antes de dormir, se é que hora antes de dormir. Menos de 1 minuto ao acordar, agradecendo pelo dia que Deus amanheceu na sua vida. Isso aqueles que têm o hábito de orar antes de dormir e ao acordar. O que já é também uma raridade. Os que têm esse hábito, é isso, é menos de 1 minuto. E horas no smartphone com entretenimento totalmente insensato. Então, irmão, nós precisamos verificar. Os ensinos do apóstolo são muito sérios. O ensinamento da Bíblia é muito sério. Eu vivo dizendo, a Bíblia trata de criação, queda e redenção. Redenção de quem? De toda a criação caída. Como é que ele vai demonstrar a redenção de toda essa criação caída? Através dos seus eleitos. Pelo sacrifício e obra perfeita feita por ele mesmo na pessoa de Filho. Pois é, quem é que vai demonstrar que essa criação caída e amaldiçoada por ele mesmo, quem é que vai demonstrar que ela está em processo de recuperação, mesmo que piore o tempo todo, como vai piorar até o fim, vai acabar em fogo tudo. Mesmo assim, esses eleitos vão demonstrar com a sua vida que de fato está acontecendo alguma coisa. Ainda que eles não se convertam. Jesus não promete que alguém se converterá. Ele diz, Pai, que eles vivam em amor, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Lá no final da oração sacerdotal em João 17. Não é para que o mundo se converta, não. É para que o mundo saiba que tu me enviaste. Pois é através de nós, os eleitos, com essa armadura do Espírito, lutando contra as armadilhas do diabo, como ele diz aqui, vivendo em união, em amor, orando uns pelos outros frequentemente no Espírito. Só crente faz isso. Então, eu agora estou chamando os irmãos a fazer essa conta. Quanto tempo nós temos gasto, esse gasto é empregado, digamos assim, na oração ao Senhor pelos irmãos e tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que Deus nos abençoe, para que a gente reflita. Nós estamos tendo aulas diárias da escola dominical com o presbítero Daniel. Sempre no final ele diz, irmãos, leiam, reflitam, orem todo dia. No final da aula ele diz isso. Aquilo, irmão, não é parte de um rito religioso, não. Aquilo é isso que nós estamos ensinando aqui. É para que a gente mostre que tem uma vida espiritual. Cresça em robustez nessa vida espiritual, na estatura espiritual, para que possamos fazer o que Deus mandou. Só conseguimos fazer isso fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura para nos preparar para a batalha que é diária e interminável, e mesmo vencendo batalhas diárias, permanecer firmes em oração constante no Espírito por todos os irmãos. E nós vemos em outro lugar lá em Timóteo, diz que é por todos os homens, pelas autoridades, por todo mundo. Que Deus nos abençoe, meus filhos, que Deus abençoe. Terminamos a história a parte do ensinamento da armadura do Espírito, e eu disse para vocês que ia fazer
um breve resumo da carta de Efésios, para a gente ver como é, de que ele trata, capítulo rapidamente, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e terminou aqui com essa armadura do Espírito, exatamente porque os irmãos, teoricamente, digamos assim, já estavam informados do que foi que aconteceu com eles. Como eu disse aqui, quem é crente é nova criatura, como ele dizia aos Coríntios, tem que entender essas coisas e praticar essas coisas. Tá bem? Essa será a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Um beijão.